Saudações, pessoal! Estamos aqui para complementar aquela primeira aula que tivemos, né, sobre o planejamento orçamentário pelo método GMD. E agora vamos ver, então, a etapa do controle orçamentário pelo mesmo método. Como é que funciona? Bom, cabe recordar inicialmente, né, a nossa famosa matriz orçamentária. Estou falando aqui daquela nossa prefeitura de Monte Alegre, né, que a minha intenção foi criar aqui uma cidade fictícia. Tem lá a Secretaria da Educação e Cultura, a Secretaria da Saúde, só para exemplificar, e elas são divididas, né, em supervisões. E no caso da Secretaria da Educação e Cultura, né, as supervisões então se desdobram lá nas EMEFs, EMEIs, e no caso da Secretaria da Saúde, nas UBSs, Unidades Básicas de Saúde. Muito bem, essa é a matriz, e aqui estão os vários pacotes, né, de contas, que agrupam contas de mesma natureza, e os gestores, que eu já nomeei, né, que são as pessoas que vão estar fazendo aquele controle horizontal. Então, pessoal, essa matriz aqui vai funcionar agora, vocês vão ver. Ela vai funcionar de uma forma muito decisiva no processo. A gente vai ter o controle, então, de cada pacote, que segue a estrutura contábil, ou seja, quais são os gastos, para entender se realmente há um processo otimizado de gasto dos recursos e de modo uniforme em toda a prefeitura. E, é claro, cada entidade, no caso os centros de custo, as secretarias, né, seguindo a hierarquia da prefeitura, significando onde ocorrem os gastos, né, nós vamos também estar analisando. Isso já é de praxe, já deve estar acontecendo, mas agora com um zelo maior. Tá? Então, essa é a nossa matriz orçamentária, ela é essencial no processo. Então, pessoal, o roteiro é o seguinte: verificação mensal do realizado versus meta e dos respectivos planos de ação. Observe que, né, além de olhar o desvio em relação à meta, ou se está dentro da meta, eu também vou estar olhando o tempo todo os planos de ação. Lembram-se que nós, na fase de planejamento, colocamos lá, né? Eu tenho que ter planos de ação bem pensados, que atuem realmente na melhoria dos processos para ou reduzir consumo ou reduzir preços, né? São as duas formas de reduzir um gasto. E isso aí vai estar sendo olhado agora, né? O plano tem essa expectativa de que o plano venha a ser o gerador do atingimento da meta. Então, se a meta não está sendo atingida, grandes chances, né? Uma das primeiras coisas que tem que ser olhada é se o plano está sendo cumprido. Pode ser que ele não esteja. Então, tem que olhar isso. Cada gestor de entidade, então, analisa os seus centros de custo, né, meta e planos, então, aqueles centros que ele tem sob sua alçada, e cada gestor de pacote analisa o seu pacote em toda a organização. Então, o gestor de entidade faz a análise mais vertical, seguindo a hierarquia, e o gestor de pacote faz a análise horizontal, seguindo, então, o desdobramento das contas, né, dentro da estrutura contábil da organização. Então, esse controle é cruzado, por isso que se chama matricial, sendo que, no mínimo, 2 pessoas irão analisar mensalmente a mesma rubrica. Então, observe, né, tem um processo um pouquinho mais insistente em termos de controle do que o tradicional, onde apenas o gestor de entidade, lá no universo dele, no mundo dele, resolve tudo. Não, ele vai ter uma assessoria agora, em alguns casos uma auditoria, mas, enfim, uma segunda pessoa para lhe dar suporte. É necessária a utilização de tecnologia de informação apropriada, tá? Então é importante que o sistema de informações da prefeitura absorva essa estrutura para que rapidamente se consiga ter, todos os envolvidos possam ter acesso aos dados. A Focel tem um software aí que ajuda nesse sentido, para organizações até médio porte, né? Então já está estruturado com o conceito matricial, mas normalmente a gente tenta aproveitar também a estrutura de informações da própria organização. E aí, pessoal, recebidos os dados, recebidos os relatórios mensais, a gente vai ter que ter ações sobre as anomalias. As anomalias são os desvios em relação à meta. Se eu estou dentro da meta, eu não tenho anomalia, né? Não tenho muito que me preocupar. Só que, em caso de constatar um desvio em relação à meta, não basta apenas justificar, que é o tradicional, muitas vezes, aí nos sistemas orçamentários. Precisei gastar mais porque esse mês eu andei mais. Mas espera um pouquinho. A gente vai ter que ver se realmente o processo daquele gasto, no caso, né, voltando ao exemplo do combustível que usamos na primeira aula, não, mas tu gastou mais é porque teve mais obras, mas a gente não teve mais obras. Então, o que tu fez a mais de inspeções de obras sem ter mais obras? Né? Quer dizer, tem que haver uma explicação racional para isso. Enquanto essa explicação racional não aparece, eu estou numa anomalia lá. Tá? Então, esse processo matricial, ele aprofunda essa discussão. Eu vou ter que entrar lá no rasão daquela conta contábil para poder, talvez, elucidar essa questão do desvio orçamentário. Muito bem, aí eu vou ter ações corretivas, né, para que a anomalia não ocorra mais, e ações preventivas diante do risco da anomalia ocorrer. Tá? Observe, né? Não basta apenas trabalhar depois que o problema já apareceu, que seriam as ações corretivas. Eu também, né, dentro de alguns critérios que a gente pode adotar, a gente pode se antecipar ao problema e estar identificando riscos de anomalias e já atuar antecipadamente. Mas isso a gente vai ver agora.
Bom, pessoal, o acompanhamento, então, é em cima do realizado versus as metas. A gente tem aqui um limite de tolerância que pode, na maioria das organizações, podem usar. No sistema público, muitas vezes isso é um pouco difícil, porque a gente sabe que o orçamento, né, é lei, tem que ser cumprido, mas é importante que a gente entenda, né, a lógica desse raciocínio na hora de fazer o controle. Bom, esse limite, então, determina critérios para a gente acusar o desvio em relação à meta. Ok? Então, vou usar o método farol, que todos nós conhecemos, né? Então, farol vermelho, quando eu realizei gastos acima do limite de tolerância. Farol amarelo, quando eu realizei gastos dentro do limite de tolerância. E o farol verde, quando o meu realizado foi abaixo da meta. Quer dizer, o único que está tranquilo aqui, né, é o farol verde, tá? Esse está abaixo da meta. O farol vermelho está com uma anomalia, vai ter que ver o que aconteceu, vai ter que fazer todo esse processo analítico para poder atuar e evitar que o problema venha a persistir. E o amarelo aqui fica como um alerta, ele pode tomar uma ação preventiva, ele ainda está na tolerância, quer dizer, o desvio não foi acentuado ou não foi no nível que se considere apto para uma ação corretiva. Então, ele vai trabalhar preventivamente para evitar que isso ocorra. Tá? Bom, vamos ver como é que isso fica mais matematicamente agora. Está aqui uma matriz de acompanhamento, resumida, né? Secretaria de Obras e Viação, coordenador de divisão 1, coordenador de divisão 2, vamos dizer que o total dessas secretarias sejam apenas essas duas coordenações. Então está aqui, ó, tá? Tem um farol vermelho aqui, ó. O cara aqui da coordenador de divisão 1 era para gastar 40 mil, gastou 42.900. Farol vermelho, está diante de uma anomalia. Aí ele vai procurar, dentre os vários pacotes, qual foi o grande vilão da história. Né? Papel do gestor de entidade. Estou falando por enquanto só do coordenador de divisão 1. Muito bem, e ele detecta que o material de consumo foi o grande vilão. Bom, observe que a análise dele ainda está num nível mais genérico, está olhando o pacote de material de consumo. Depois nós vamos abrir esse pacote e vamos ver qual é a conta que foi a grande vilã da história. Muito bem, então ele vai fazer o papel dele. Ele poderia, no segundo momento, né, priorizando também a questão do pacote de utilidades, que também teve um desvio aqui, né, mas ele já sabe onde estão localizados os problemas dele. Bom, ao mesmo tempo, nós temos um desvio no pacote de material de consumo, que o gestor de pacote vai ter que flagrar. Então ele vai estar aqui, ó, controlando e vai ver que a organização toda está contaminada. Inclusive o coordenador de divisão 2, que estava no farol verde, não está muito preocupado, né? Mas vai receber aqui a visitinha do gestor de pacote. E o gestor de pacote, num primeiro momento, ele vai priorizar o mesmo problema que foi já identificado na matriz de acompanhamento do coordenador da divisão 1. Né? Ele está vendo aqui que houve também esse desvio como grande responsável pelo 3.600 dele. Né? Num segundo momento, ele pode priorizar o 1.600, mas ele também, junto com o coordenador de divisão, eles vão dar todo o esforço para poder resolver isso aqui, porque é o grande vilão da história, tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. E depois, então, eles podem priorizar outros ataques, dependendo do nível de atingimento das metas da Secretaria de Obras. Né? O secretário vai estar olhando tudo isso aí, ele pode estar intervindo e priorizando algumas questões importantes. Ok, pessoal? Agora eu abri aqui, ó, porque o sistema permite isso, eu vou ver qual foi a rubrica, ó, combustíveis lubrificantes. Fizemos todo aquele planejamento, onde a gente colocou lá central de veículos, controle por GPF, planejamento de roteiros para o pessoal andar mais coletivamente, usar mais coletivamente os veículos. E aí, era o meu plano e ainda assim está vermelho. O que falhou? Né? Eu tenho que analisar. Alguma coisa no processo, no andamento dessas melhorias não está acontecendo. Tá? Então, eu vou atuar de forma bem definida, né? Olhando, como eu falei antes, talvez até o razão para ver o que está acontecendo em combustíveis lubrificantes. Tá? Então, a partir do desvio maior, a gente detecta o desvio do pacote e depois se centraliza no desvio da rubrica. A mesma coisa, né? Isso aqui é papel do gestor de entidade. A mesma coisa vai ser feita pelo gestor de pacote, que também detectou combustíveis e lubrificantes como um contaminante em toda a prefeitura. Ele vai reforçar, né, o esforço do gestor de entidade aqui, como nós falamos antes, e também vai atuar. Okay? Então, esse é o trabalho do gestor de pacote também, tá, pessoal? Então, a gente vai lá no nível de detalhe para garantir a solução do problema. As avaliações são sistemáticas, pessoal. A gente vai estar cuidando disso aqui de acordo com a hierarquia. A hierarquia trabalha assim, ó, no GMD. O prefeito tem a matriz dele, no primeiro nível. Depois, no segundo nível, cada secretário tem a sua matriz. Né? Então, o prefeito está vendo o secretário está vendo lá as suas divisões, coordenações. E depois, cada coordenador, né, tem a sua matriz. E cada coordenador está vendo lá o seu centro de custo e os respectivos responsáveis. Então, a avaliação ela é de baixo para cima. Observe que, né, esse coordenador aqui detectou um pacote, detectou uma situação de farol vermelho numa das suas entidades.
e também um dos pacotes está com farol vermelho. Tá? Então ele vai ter que ter atuação sobre essas duas anomalias. Tá? Então isso é fundamental para que o processo tenha então todo esse empenho na busca do atingimento da meta. Ele reporta isso lá então para o secretário de repente, né, ficou contaminado na sua matriz por conta do coordenador 3, ele também acabou desviando o orçamento dele, então ele já vai estar até esperando, é uma cobrança aqui, vai estar esperando as respostas, as soluções das anomalias, eles podem entrar em negociação, eles podem discutir isso, mas a cobrança vai existir. Tá? Isso vai acontecer então também, né, no sentido de detectar as causas na matriz do secretário, né, que também pode ter um pacote contaminado, e aí novamente atua o gestor de pacote para ajudar o secretário a resolver isso. Se não foi suficiente a nível de coordenação, passa a bola para o nível de secretário. E assim todos os outros coordenadores farão a mesma coisa nas áreas de sua responsabilidade. E lá no final, o prefeito, né, recebe a prestação de conta dos secretários. O prefeito também já está esperando, porque está vendo que esse secretário aqui, ó, com o vermelho dele apareceu na matriz do prefeito, então ele está preocupado, está esperando a solução do secretário. E se as ações a nível do secretário não foram suficientes, o prefeito então vai negociar uma solução mais impactante, né, mais decisiva para a gente poder ter a solução do problema. Tá? Então, isso ocorre também, essa visão matricial na matriz do prefeito. Observe, né, pessoal, todo mundo aqui está comprometido, né? Desde o nível mais baixo da hierarquia, em termos de centro de custos ou entidades e pacotes, né, até o nível mais alto, que no caso de uma prefeitura é o ilustre senhor prefeito. Ele vai ter que atuar também. Então, não tem escapatória, né? O grande chefe aqui está vendo os vermelhinhos de todo mundo, aí o subchefe aqui também está vendo os vermelhinhos dos seus assessores e no final das contas, pessoal, as coisas se resolvem lá nos processos. Os processos são decisivos. Se os processos estiverem bem definidos, os planos em andamento, a tendência é que tu não tenha desvios. Porém, se os processos estão mal definidos ou nem estão definidos e os planos não estão sendo respeitados, grande chance de aparecer farol vermelho. É claro, a gente sabe que existem outras variáveis externas, que podem estar, né, sendo decisivas aqui, mas isso tem que deixar para o momento da análise. Né? Uma variável externa, no mínimo, vai funcionar como um aprendizado para um próximo período orçamentário, para que eu não incorra mais, né, no sentido de ocultar ou desprestigiar essa variável. Se ela é importante no meu consumo ou no meu preço, vai entrar no GMD também. Então, todo o processo é um grande aprendizado, mas só através das avaliações sistemáticas a gente consegue fazer isso, porque a avaliação ela é estruturada, ela é técnica, ela é científica, ela é uma grande análise de causa e efeito. E com isso a gente consegue, então, amarrar bem o atingimento das metas orçamentárias. Ok, pessoal? Então, a gente está encerrando aqui essa aula, espero que vocês tenham aproveitado e vamos adiante no nosso processo, porque, né, tendo um bom planejamento e tendo um bom controle, a chance de nós atingirmos as nossas metas se concretiza, se viabiliza muito mais. Ok? Um grande abraço a todos.